Fala galera do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo temático falando sobre o tema missões e também falando sobre finanças em missões, porque eu acredito que é um tema um pouco, para algumas pessoas, confuso. As pessoas não conseguem entender muito bem sobre isso e hoje eu vou explicar um pouquinho. Vamos lá. Cara, esses dias eu ouvi um amigo meu, que se tornou um amigo há pouco tempo, mas um amigo meu falando sobre uma frase que muito é falada sobre missões. Que frase é essa? A frase é o seguinte: a missão acontece com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que ofertam. Então, a missão acontece dessa forma. Alguns são escolhidos para poder ofertar. Essa pessoa não é para ir, essa pessoa é para ofertar. Outras são escolhidas para orar. Algumas pessoas são escolhidas para orar, não para ir. E outras são escolhidas para ir nos lugares onde não tem cristãos e pregar lá. Mas isso é uma mentira. Ele explicou sobre isso, né? Por quê? Às vezes Deus me dá o dinheiro, eu que sou missionário, que sou um desses que está disponível para ir, e aí Deus fala assim: Ian, abençoa aquela família aí. Aí eu falo assim: não, eu sou o pé que vai, eu não sou a mão que oferta. Entendeu? Então, na verdade, a missão ela acontece sim com isso, mas todos vão, todos oram e todos ofertam. Muitas vezes Deus me deu dinheiro, a oferta, e eu ofertei na vida de outra pessoa. Nós oramos muito por novos missionários e nós também vamos. Então não é dividido dessa forma. Cada um vai fazer só o seu. Não, eu posso ser o que oferta, também posso ser o que ora, também posso ser o que vai. Por quê? Como é que funciona esse rolê de ir e não ir? Primeiro que as pessoas precisam entender que missões não é só para aquele que foi escolhido como missionário. Isso é uma mentira. Por quê? Jesus, ele deu uma missão à igreja. Se você é cristão, você é igreja. Então, você tem uma missão. Jesus, antes dele voltar para o céu, depois que ele já tinha ressuscitado, ele deu uma ordem para os discípulos. Qual ordem que foi essa? Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. E olha só o que é isso aqui. Jesus, ele falou: cara, sai pelo mundo, anuncia o evangelho, que é uma boa notícia. Prega isso para as pessoas. Então, a natureza da igreja, lá quando foi formada lá com os apóstolos, não é uma natureza, é uma natureza missionária. Não era para existir essa divisão hoje de missionários e não missionários. A natureza da igreja, ela era missionária. Não, eles não pensavam em não ser missionários, porque a primeira ordem que eles tiveram de Jesus foi pregar. Então, primordialmente, a igreja ela é missionária. E existe uma frase que não fui eu que inventei, mas eu ouvi falar sobre essa frase. Essa frase me aprimorou, né, me melhorou no sentido do meu conhecimento sobre o que eu sei sobre missões, que é o seguinte: todo cristão é missionário. Se não for, então ele é um impostor. Todos são missionários. Por quê? Existe a igreja local e a igreja em movimento. Os dois são a igreja. A igreja em movimento são aquelas pessoas que Deus compartilhou com elas para irem para outros lugares pregar sobre Jesus, anunciar essa boa notícia. Isso é igreja em movimento, não deixa de ser igreja. Não é missionário e igreja. É igreja em movimento e igreja local. Essa igreja em movimento vai para os lugares onde ainda não tem uma presença cristã para poder anunciar o evangelho naquele lugar. A igreja local já é a igreja que trabalha num local específico e a partir daquele local. Então, aquela igreja é missionária naquela cidade. Essa igreja, ela tem que ser missionária nessa cidade. Ela tem que, como igreja, sair e pregar o evangelho. Não só em eventos, cada um individualmente deve fazer isso, mas também a igreja deve fazer isso junto. A igreja discipula as pessoas daquele lugar. Porque, por exemplo, quando eu vou para um lugar, prego o evangelho naquele lugar e tem uma pessoa que se converte, é uma pessoa que ela ouve a mensagem, crê naquela mensagem e agora ela se junta a essa família. Essa pessoa precisa ser discipulada, precisa ser ensinada. Então, se tiver uma igreja naquele lugar, nós vamos direcionar: olha, caminha junto com essa igreja. Por isso precisa ter a igreja local. Não tem como fazer missões se não tiver aqueles que vão e também aqueles que ficam, mas também que pregam naquele lugar e discipulam. Não tem como. Entendeu? Então, sim, todo cristão deve ser um missionário. Você, na sua cidade, no seu bairro, você tem essa responsabilidade de ser missionário.
Tudo bem? Então todos vão pregar o evangelho, tá? Eu ia falar um negócio que ficou nesse sentido. Então, quando você entende que a missão não é separada para um grupo seleto, os missionários, mas a missão é sua, que está dentro da sua igreja, você que está indo, às vezes você pode estar vivendo a fé cristã de uma forma muito leviana. Eu vou num culto aqui, vou num culto ali, não tenho muito relacionamento com Deus em casa. Mas essa fé é para ser vivida assim, intencionalmente e intensamente. Então, você que entendeu isso, você precisa entender agora que a sua fé ela vai tocar toda a sua vida. E agora essa missão que Jesus nos deu, ela vai tocar também nas suas finanças. Porque hoje, eu missionário, que vivo de ofertas, o que é isso? Nós não trabalhamos em nenhuma empresa, ou seja, não recebemos um salário fixo, nada disso. Mas existem pessoas que nós chamamos de parceiros de ministério, ou mantenedores, que são pessoas que entendem que o que nós estamos fazendo é realmente de Deus, não é uma loucura da nossa cabeça, não é vou ver se dá certo. Nós somos sérios nisso que nós fazemos, e essas pessoas se dispõem a todo mês ofertar pra gente um valor. Eu quero ofertar para você X valor por mês, para você poder continuar na missão sem ter que sair da missão por problemas de finanças. Então, quando você entende que a missão é nossa, não é a missão do Ian, por quê? O primeiro missionário é Deus. Essa missão é dele. O mais interessado em chamar esses filhos de volta para essa família é Deus, não é eu nem você. Ele é o mais interessado. E aí, ele chamou a gente para poder fazer parte dessa missão. Vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esse é o convite dele. Então agora a gente entende que a missão não é do Ian, a missão não é do tal pessoa, a missão não foi do Billy Graham, a missão é de Deus. E nossa, porque ele nos convidou. Então você tem tanta responsabilidade nessa missão quanto eu, que sou missionário em tempo integral, que tenho esse título de missionário em tempo integral. Entendeu? Então, hoje, quando nós vemos uma oportunidade de ofertar, muitas pessoas, esse assunto não era para ser um assunto difícil, cara, finanças, mas quando toca no bolso, aí a pessoa, Deus, eu vou entregar tudo, mas isso aqui eu não vou entregar não. Finanças é um assunto que eu não quero saber. Eu vou entregar meu coração, vou entregar minha família, mas finanças não. A gente não tem, às vezes, a coragem de abrir mão de algum desejo, alguma coisa que traz prazer pra gente, para poder investir no reino de Deus. Entenda, você não está investindo na vida do Ian, no reino do Ian, você está investindo no reino de Deus. Porque quando você investe em um missionário que vai para um outro povo, que não tem cristão lá, mas ele prega lá naquele povo, isso é o reino de Deus se expandindo, é o reino de Deus avançando. Então você está ofertando para o reino, não para uma pessoa. Entendeu? Então a gente precisa ter essa consciência de que, nossa, eu tenho responsabilidade nessa missão. Então, quando eu oferto para aquela pessoa, eu não estou fazendo um favorzinho para aquela pessoa. Pô, essa pessoa, ela me deve, hein? Ela me deve a maior gratidão do mundo porque que eu estou ofertando para ela. Estou fazendo um maior favor? Não. A gente realmente fica grato com a generosidade das pessoas, mas isso é o mínimo que você poderia fazer, porque essa missão é sua. Essa missão não é minha. É nossa. Entendeu? Por isso que eu disse, muitas vezes eu recebi ofertas que a oferta não era para mim. A oferta era para outro missionário que Deus mandou eu dar. E eu fui lá e ofertei. Muitas vezes, pessoas que não são missionários nesse título de missionário em tempo integral, muitas vezes eu ofertei para essas pessoas também. Porque essa missão não é minha, é nossa. Então, o nosso pensamento deveria ser, Deus, o que é que eu posso fazer para contribuir com a sua missão? Seja com missões, seja com finanças, com ofertas, seja indo pregar em outro lugar, seja você começando agora um movimento na sua igreja, depois que você teve luz sobre isso, de pessoas. Gente, nós precisamos pregar. Não são os missionários que têm a responsabilidade de pregar só. Nós também temos. Aqui na nossa cidade é o lugar que a gente precisa fazer missões. Deu para entender? Então, eu te convido a pensar mais sobre esse assunto. Eu acredito que talvez eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Tá bom? Mas até aqui acho que deu para trocar uma ideia legal, deu para poder esclarecer um pouco mais sobre missionários e pessoas que estão na igreja local, deu para esclarecer um pouco mais, acredito eu. Valeu? Então vai ter a parte 2 desse vídeo. É nóis!